amigos, boa tarde. Saudamos todos. Saudar também o Partido Ecologista aos Verdes, a Regeneração Democrática, o PCP, aqui representado a nível do Comitê Central pela Manuela e pelo Jorge. E a ideia era abordar de forma sucinta e objetiva alguns dos dados mais significativos deste primeiro ano de mandato 2013-2017, mas também não esquecendo toda a situação que herdamos e toda a ação que desenvolvemos no mandato anterior, mas dentro deste quadro de abordagem sucinta. Em primeiro lugar, a situação financeira. A situação financeira que nós tivemos a oportunidade de explicar assim que tivemos a perfeita consciência de qual era a situação em 2009, que alguns elementos da oposição à maioria da CDU dizem que tem sido demasiadamente abordada, mas que muitos eleitos e simpatizantes da CDU e na reflexão interna que fazemos, chegamos à conclusão que aí não é suficientemente abordado. Não é porque o tempo vai fazendo com que nos esqueçamos de alguns aspectos importantes. E este é um deles. É natural que, com o evoluir da situação e até com um determinado nível de capacidade de execução que nós demonstramos no mandato anterior, as pessoas se vão esquecendo e achando que a situação não é tão grave como eventualmente possa parecer ou como nós tínhamos apresentado. Ora, a situação é ainda muito difícil. É muito difícil também, para além de toda a intervenção que procuramos desenvolver no sentido de recuperar as finanças do município de Alpiaça, o governo português, o governo PS numa primeira fase e agora PSD e CDS têm também tudo procurado fazer e feito para complicar a vida a todas as autarquias portuguesas, e nomeadamente à autarquia, ao município de Alpiaça, tendo em conta a situação estrutural desequilibrada que nós encontramos. Portanto, aquilo que nós encontramos em 2009 foi uma dívida de 13 milhões e 300 mil euros, sensivelmente, para uma receita objetiva de princípio do ano de 6 milhões e 800 mil euros, sensivelmente também. Portanto, uma situação das mais graves e que está perfeitamente enquadrada na Lei das Finanças Locais, na anterior Lei das Finanças Locais, e que, como é evidente, condicionou e muito, e condiciona ainda hoje, e muito, e também irá condicionar no futuro o nosso desempenho e a nossa capacidade de realização. Eu tinha pedido ao João para fazer aqui os gráficos relativamente à situação, sobretudo aos aspectos mais importantes, à situação do endividamento da Câmara Municipal de Alpiaça. Portanto, como conseguem perfeitamente ver, o endividamento da Câmara, que não era este real em 1997, o 1997 refere-se ao último ano do mandato da CDU e estava ali empolado por uma razão simples e que já foi explicada, mas que a gente sempre tem a oportunidade, acaba por ter ou ter o dever de relembrar. É que naqueles 4 milhões de euros em 1997 estava incluída uma dívida à Caixa Geral de Depósitos, tinha evoluído a partir de uma dívida mínima de menos de 100 mil contos ao antigo Fundo de Fomento de Habitação e que tinha disparado em termos de juros, porque a Câmara de Alpiaça e muitas outras do país não acordaram os juros que depois foram praticados pela banca, sobretudo pela Caixa Geral de Depósitos quando assumiu aquele fundo, e que foi negociado pela maioria das autarquias em condições favoráveis e que o Rosa do Céu e o PS, assim que chegaram à Câmara, em 98, também negociaram e obtiveram um perdão
de cerca de 2 milhões de euros nesse montante. Portanto, a dívida em 97 era, de facto, aquela dívida que está ali refletida em 1998, sensivelmente também, grosso modo. Portanto, desde aí, como podem reparar, a dívida aumentou até 2009, quando nós assumimos as finanças e a gestão do município. Depois temos aqui um ano atípico, que é este ano de 2011, que, tendo em conta o ajustamento provocado pela incorporação do empréstimo de saneamento financeiro que nós negociamos, acabou por, tecnicamente, fazer subir a dívida, mas aquilo que nos interessa é, pois, a curva. A partir daí, uma curva descendente, e hoje, novembro de 2014, está ainda mais abaixo, ou seja, nós, em relação a 2009, abatemos quase 2,5 milhões de euros de dívida, aliás, à volta dos 25% daquilo que era a dívida total da Câmara. Mas, como referi, toda esta situação continua a condicionar a nossa atividade. Portanto, temos aqui também, para conhecimentos, camaradas, a evolução em termos das transferências para a Câmara Municipal de Alpiaça a partir do Orçamento de Estado, que, paralelamente ao endividamento da Câmara, no tempo do PS, veio sempre a subir, e a subir muito consideravelmente. Portanto, e foi a conjugação destes dois elementos, não é? Por um lado, o recurso ao endividamento, por outro, o aumento gradual, mas muito significativo, das transferências do Orçamento de Estado, permitiu que o PS, de facto, tivesse aproveitado as condições favoráveis que teve para realizar obra material, mas também para deixar a Câmara numa situação muito complicada e também ter optado até por realizações que em nada contribuíram para o desenvolvimento do Conselho e que criam hoje também muitas dificuldades em termos de manutenção e da recuperação à atual gestão do CDI. Portanto, há um aumento que também terminou ali por volta de 2010 e agora nós, nesta situação difícil, estamos a ver outra vez também a este nível das transferências do Orçamento de Estado a um decréscimo que é bastante penalizador da nossa atividade. Portanto, esta é uma situação que, como disse, penaliza e vai continuar a condicionar o futuro, porque, como é evidente, sem finanças municipais saudáveis não é possível conseguir fazer face a todas as necessidades decorrentes do funcionamento da Câmara Municipal, o serviço em condições e de grande qualidade à população e muito menos é possível investir em termos de realização de obra material no futuro. Mas nós, quando chegamos, fizemos o plano de saneamento financeiro e foi essa situação que nos permitiu honrar compromissos com os fornecedores da Câmara, com todas as entidades a quem a Câmara devia dinheiro, e eram muitas, e tornar o município de Alpiaça uma entidade credível, que no fundo tem hoje em dia algum crédito no relacionamento com o exterior e permitiu também essa solução que nós encontramos e relativamente à qual o PS foi contrário, embora nunca tenha apresentado nenhuma outra solução alternativa, mas se foi graças a esse caminho que nós pudemos, durante estes 4 anos, realizar um conjunto de obras que eu acredito que eles nunca pensassem que nós estaríamos em condições de concluir. Estamos a falar do investimento na Casa dos Futuros, todo o investimento no exterior do edifício, ao nível do interior também, em algumas áreas, todos os arranjos envolventes ao edifício, o novo auditório da Casa dos Futuros, o centro escolar Abel Avelino, a Praça do Município, todo o investimento que, ao nível do apoio ao movimento associativo, ao desporto e à cultura no nosso Conselho, nós fomos conseguidos realizar. Este
Este ano de 2013, este primeiro ano do novo mandato da CDU, nós aqui assinalamos e procuramos fazer o balanço, mas também aproveitamos para comemorar, porque foi um momento muito importante, um momento que nos deu uma confiança para além daquilo que era expectável, porque aquilo que nós comemoramos hoje foi o reafirmar a confiança da população de Alpiaça da CDU com uma nova maioria absoluta na Câmara, na Assembleia Municipal, na Freguesia, uma maioria absoluta que foi, no caso relativo às outras duas forças políticas, muito significativo. Portanto, dizia eu que neste ano de 2013-2014, num quadro muito difícil, por estas razões que eu aqui passei, pelo agravamento da situação económica e social do país, mas também por ser um período em que não havia fundos comunitários, o quadro comunitário anterior, o CREM, estava fechado e o novo quadro comunitário não esteve aberto, aliás, ainda hoje não está aberto, ainda hoje nós não temos conhecimento daquilo que serão os programas concretos e os regulamentos do novo quadro comunitário que aqui eles chamam de Portugal 2020. Portanto, neste quadro, mesmo assim, nós conseguimos ainda dar continuidade a alguns dos projetos que tínhamos iniciado, sobretudo a capacidade de continuar a apoiar o movimento associativo, continuar a dinamizar a intervenção ao nível cultural, ao nível esportivo, ao nível social, o apoio também à educação, às escolas, numa função que não é propriamente da Câmara Municipal ou das câmaras municipais, como é o caso da saúde, com o esforço que temos feito desde 2009 de suportar as despesas de habitação e de habitabilidade com os médicos cubanos que estão no nosso centro de saúde e que, se tal não acontecesse, portanto, se não houvesse esta disponibilidade na Câmara, teríamos aqui um problema gravíssimo ao nível da saúde dos alpiacenses, e é um problema e é uma responsabilidade que é assim do governo do Ministério da Saúde, é do governo português. Aquilo que nós fizemos durante este ano foi significativo, tendo em conta todo o panorama envolvente, todo o panorama interno da Câmara Municipal, mas também aquilo que é a situação das outras autarquias. Conseguimos alcatroar a estrada de Valpeixe, parte significativa da estrada de Valpeixe, que liga o Frado Baixo junto à Pombal ao Frado de Cima, era uma aspiração antiga das populações. Fizemos em articulação e estreita colaboração com a Câmara Municipal de Almeirim, dividindo as despesas e eles até dando um apoio logístico acima daquilo que foi a nossa participação a esse nível. Alcatroámos a Rua do Norte de Matos, no Frado de Cima, também um compromisso nosso que estava pendente e que estava dependente também da nossa possibilidade, que se concretizou ao longo do ano de 2013. Houve um investimento das águas do Ribatejo no nosso concelho, não só neste ano de 2013, mas também desde que a empresa foi constituída e coincidiu com a nossa chegada à Câmara. Muito importante também, torna a Alpiaça um concelho de toda a região com maiores níveis de cobertura de água, de qualidade e de saneamento, da recolha do esgoto doméstico, muito próxima da totalidade da população, muito próxima dos 100%. Portanto, isso foi algo que se foi fechando e que se está a fechar ao longo deste ano, um investimento global de cerca de 8 milhões de euros, que é muito mais da receita anual da Câmara Municipal de Alpiaça. Portanto, de outra forma, nunca seria possível fazer. Recuperamos o edifício da Casa do Povo, o Centro de Saúde. Estamos à espera da parte que foi assumida pela ARS, pelo Ministério da Saúde. Recuperamos também uma fatia importante em termos financeiros na recuperação
do monumento municipal, do monumento do Conselho, que é a Igreja Paroquial de Alpiaça, em articulação com a fábrica da Igreja e até com o Governo. Comprámos uma viatura urbana de combate a incêndios, uma VUSI, quase 300 mil euros, também recorrendo ao CREM, um investimento importante para o município. Comprámos equipamentos de proteção individual para os bombeiros municipais, suportámos as bolsas de estudo aos estudantes do ensino superior, para além de toda a despesa, todo o investimento na ação social escolar relativamente a todas as crianças e jovens, competência do município na pré e primeiro ciclo, e também este ano de 2013 começou efetivamente a ser implementado em Alpiaça o CLDS, o Contrato Local de Desenvolvimento Social, que acaba por atrair ao nosso Conselho um investimento de 250 mil euros, que à partida será e deve ser integrado na valorização da rede social, do apoio à integração daqueles que mais necessidades têm, portanto, os mais desfavorecidos, e também na qualificação dos técnicos que intervêm nesta matéria. Portanto, e também este ano, 2013, permitiu-nos realizar ao longo do ano, este 2013, 2014, um conjunto de iniciativas desportivas, culturais, sociais, a própria comemoração do centenário do Conselho. Portanto, seriam iniciativas que trouxeram muita gente ao Conselho de Alpiaça, projetaram o nome de Alpiaça e que, no caso das feiras, Alpiaga, feira do Festival Comunal, deram um contributo na nossa ótica, e estamos certos disso, para a promoção das atividades económicas e produtivas no nosso Conselho. Portanto, também foi aqui dito que havia um relacionamento extremamente positivo, e cabe também reafirmar esta ideia verdadeira, responde à realidade, um relacionamento muito positivo entre os eleitos da CDU, entre os eleitos dos diversos órgãos autárquicos, quer do município, quer da freguesia, e também, no caso dos órgãos executivos, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, o que, tendo em conta aquilo que foi a nossa experiência do mandato anterior, é algo que temos que valorizar e continuar a desenvolver. Há aqui ainda um conjunto de aspectos que temos que melhorar em termos de articulação, em termos de circulação da informação e da discussão coletiva, e que os próximos anos, com certeza, permitirão que isso aconteça, dotando os vários eleitos de uma informação mais célere, mais fiável, e também estou convencido que é a única forma de podermos combater este tipo de oposição que já foi aqui muito bem caracterizada, quer pelo Ricardo Paulo, quer pelo Fernando Lobo, quer também pela Fernanda Cardigo, uma oposição que tem feito, sobretudo, o chafurdar e procurar atrair para esse charco onde chafurda. É isso que tem acontecido. Nós, muitas vezes, temos discutido internamente o que fazer, pelo menos em termos públicos, relativamente a este tipo de confrontação que temos tido. Não temos tido opiniões consensuais relativamente a isto. É algo que temos também de continuar a discutir, porque, na minha opinião, é importante que a CDU, em conjunto, tome uma posição que chegue à nossa população relativamente ao tipo de oposição
temos tido, que não temos credibilidade, porque é desconhecedora dos processos, porque veio na provocação sistemática e na mentira uma forma de atuação que nós estamos convencidos, eu estou convencido, que não tem sentido, pelo menos em termos da construção de um projeto alternativo ao nosso, por diversas razões, não só por isto, porque o nosso também é, do ponto de vista político, ideológico, etc., muito mais estruturado e é aquele que as populações necessitam, mas não vendo eu este risco imediato, tenho consciência que este tipo de oposição nos desgasta e pode preparar outras soluções de concentração à nossa direita, à direita da CDU, que poderão criar alguns problemas no futuro. Portanto, da parte do PS, uma intervenção perfeitamente desligada dos problemas da população, de desconhecimento daquilo que é a vida no nosso concelho. Estou a falar na Câmara Municipal, do vereador do PS, mas estou a falar também daquela que é a intervenção na Assembleia Municipal, e que acompanho, claro, e no caso do PSD, a tal chafarice, a aposta na mentira, no desrespeito pelo funcionamento dos órgãos e pelos outros, e até no anticomunismo mais básico, mais primário, um tipo de anticomunismo que eu pensei que não tivesse lugar em Alpiaça. Mas aquele pessoal, alguns deles, quer o vereador na Câmara, quer alguns eleitos na Assembleia Municipal, quer muitos ou alguns também, que eu não sei quem sejam, mas desconfio aí pelo anonimato nas redes sociais, etc. Portanto, é algo que alguns deles acreditam que poderá ter sucesso. Portanto, cabe-nos a nós inviabilizar esse desejo e combatê-lo, e isto também só se faz com a informação, mas também com a confiança que é importante que o coletivo da CDU tenha entre si e também relativamente àqueles que são os seus eleitos na Câmara, na Assembleia Municipal, na Junta de Freguesia, na Assembleia de Freguesia. Portanto, relativamente a este balanço breve, era isto que eu tinha para dizer. Relativamente ao que aí vem, o que se prevê, que se pode antever, não é nada de muito substancialmente. Aquilo que nós podemos já antecipar é por via do Orçamento de Estado, que foi aprovado agora na Assembleia da República na Generalidade. Contém um conjunto de medidas que irão voltar a limitar a autonomia, quer política, quer administrativa, quer financeira, das câmaras municipais e das juntas de freguesia, sobretudo das câmaras municipais. Quer o FAM, com certeza os camaradas já ouviram falar do Fundo de Apoio Municipal, que tem sido vendido como uma solução para desenrascar as autarquias que estão em grandes dificuldades financeiras, mas que podemos já ter como certo é que vai arrastar para essas dificuldades aqueles que ainda hoje, as autarquias que ainda hoje conseguem ter a cabeça à tona da água. Mesmo municípios que tiveram gestão rigorosa, cuidada, com o contributo que têm de fazer para o fundo, vão ser colocados numa situação muito difícil. Portanto, todos os municípios vão contribuir na medida da verba que recebem do Fundo de Equilíbrio Financeiro, das transferências do Orçamento de Estado e das transferências do Orçamento de Estado, vão contribuir com parcelas significativas da sua receita, da receita contábil. Portanto, no nosso caso, vão-nos tirar 308 mil euros nos próximos 7 anos. 308 mil euros
cerca de 45 mil euros por ano, o que nos daria, de facto, muito jeito para a nossa atividade e vamos ter de deixar de contar com isso. Para além do facto de, se tivermos que aderir ao FAM, julgamos que não teremos, portanto, nós não iremos de forma alguma voluntariamente aderir, mas sabendo que quem aderir ao FAM irá estar ainda mais condicionado, vai ficar nas mãos do Conselho Diretivo de 3 pessoas, um nomeado pelo Governo, outro indicado pela Associação Nacional de Municípios, um outro terceiro, provavelmente de acordo entre estas duas entidades, que irão, no fundo, gerir as câmaras que aderirem ao Fundo de Apoio Municipal. Portanto, isto será uma situação também muito preocupante e muito difícil que se antevê. Portanto, aquilo que nós procuraremos e foi aquilo que ficou definido no orçamento que já foi aprovado na Câmara e que irá à Assembleia Municipal, aquilo que nós procuraremos fazer é cumprir, na medida daquilo que nos seja possível, o programa eleitoral da CDU, o programa vencedor das últimas eleições de 2013. Há um conjunto de intervenções que estão referidas em orçamento, têm dotações mínimas, porque nós não sabemos a que é que nos podemos candidatar no próximo quadro comunitário, como eu referi há pouco, ninguém sabe. Portanto, abrimos um conjunto de rubricas e ficará naturalmente dependente daquilo que for a nossa capacidade de investimento, que é muito reduzida, a verba que temos para investimento é muito reduzida e só poderá de facto ser concretizado com a candidatura aprovada a fundos comunitários. Portanto, temos um conjunto de intervenções, a expansão e a reabilitação do jardim municipal, expansão da zona industrial Alpiarça, melhoramento e intervenção na rede viária do Conselho, construção do projeto de asfaltamento e recuperação também, e qualificação, aliás, no Frade de Cima, ou seja, no centro cívico também há um conjunto de possibilidades que estão em aberto no nosso orçamento e nas nossas grandes opções do plano. No fundo, é procurar continuar aquilo que tem sido a linha de intervenção. Por outro lado, vamos continuar uma aposta que cada vez é mais importante ao nível da ação social, ao nível do apoio a cada vez maior número de pessoas que nos procuram, a populações que têm a ver com dificuldades financeiras, falta de emprego, problemas ao nível da habitação, reformas baixas, etc. Portanto, há um ligeiro reforço nesta área. Há também, ao nível da ação social escolar, a necessidade de fazer face a maior procura por parte, por via do agravamento da situação familiar de algumas crianças e jovens. E há também o nosso compromisso de manter e, se possível, aumentar o apoio ao movimento associativo. O movimento associativo, aos clubes, às coletividades do Conselho, que são os nossos principais parceiros na dinamização da nossa vida cultural, da nossa vida desportiva, da nossa vida social, que são fundamentais e que também têm desempenhado o seu papel e até nos têm dado vários níveis, neste caso, como lembrar, ao nível desportivo, que nos têm dado grandes alegrias enquanto adolescentes. Portanto, era o essencial estas questões que eu tinha aqui em jeito de balanço e de projeção daquilo que poderá vir a ser o próximo ano e deixar esta nota da reafirmação da confiança que a CDU, ou os eleitores da CDU na Câmara, mas estou certo que é o sentimento transversal a todos eles, tem no projeto autárquico do PCP, no projeto autárquico da CDU, que é o único que aponta para uma ruptura com as políticas de direita, que aponta para um modelo de sociedade
que os portugueses procuraram construir com o 25 de Abril, mas tudo isto num quadro muito limitado por leis, por medidas, por opções políticas e ideológicas que não são as nossas. Portanto, as autarquias da CDU estão no quadro das suas possibilidades, todas elas servem a procurar essa ruptura com as políticas de direita, a procurar ajustarem-se a esse modelo de sociedade de Abril, mas com grandes limitações, e é isso que é muito importante que toda a população perceba e que contribua para o auxílio que é fundamental ao nosso trabalho. Muito obrigado.